Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, inscreva-se nesse canal, comente para que nosso conteúdo seja distribuído. Se você quer ouvir o nosso streaming de áudio, baixe aqui na descrição desse vídeo, através do link, o app da Hotmart, porque lá você encontra todos os áudios do nosso canal para que você possa ouvir em segundo plano, enquanto trabalha, enquanto vai para o trabalho, enquanto dirige, enfim. Funciona exatamente como funciona o Spotify, mas você só consegue ter acesso através da nossa comunidade. Custa só R$ 7,99 por mês e você pode consumir nosso conteúdo da forma que você melhor entender que deve ser consumido. Para quem não consegue consumir via YouTube o tempo todo, tá aí essa opção para você. Hoje eu estou aqui com o médico e psicanalista Dr. Francisco Daut. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e disponibilidade para vir aqui falar com a gente sobre psicanálise, porque eu acho que tem tudo a ver com o esporte. O esporte, ele mexe o corpo, mas se a gente tiver um decodificador como o senhor e seu conhecimento podem servir, ele pode mostrar muita coisa que a gente vivencia e treina através do esporte, mas pode botar em prática na vida. Uhum. Eu sou um dos que carecem disso, não venho aqui falar como quem já o faz e como quem tenta aprender, e o senhor aqui acho que é a melhor pessoa para ensinar isso a gente. Bem-vindo, professor. Obrigado, Alexandre. Mas você está dizendo que você precisa, mas todos nós precisamos. A minha análise continua funcionando para mim mesmo. Eu não sou um produto final acabado, não. Eu continuo um aprendiz de mim mesmo, aprendiz do ser humano, aprendiz da mente humana. E quanto mais eu aprendo, é engraçado porque ensinar é o melhor jeito de aprender. Perfeito. Eu aprendo pra caramba quando ensina. O senhor aprende enquanto ensina através do feedback de quem está sendo ensinado? Não. É porque eu vou organizando na minha cabeça. E quando eu organizo na minha cabeça, a gente brinca que tem uma coisa assim. Quem não sabe explicar uma coisa é porque não sabe a coisa. Perfeito. E é porque não entendeu a coisa. Se você não sabe explicar a coisa, então, ao explicar, você vai conectando a coisa na sua cabeça e vai te dando uma clareza que você antes não tinha. Então, o processo de ensinar e de conversar e tudo é uma coisa que organiza a tua cabeça. Perfeito. Isso acontece durante a própria sessão de análise, porque eu sou um analista que falo pra caramba, então Ótimo. O cliente vai ouvindo e vai me respondendo, ele vai organizando, eu vou organizando a minha cabeça a respeito. A psicanálise consiste em quê, exatamente, doutor? A psicanálise consiste em aprender como é que a cabeça funciona, como a nossa mente funciona. Tem padrão? Tem um padrão de como é que nós processamos os nossos... A gente é uma máquina, Alexandre, a gente é uma máquina de passar os nossos genes adiante. Então, o que nós somos uma eterna busca de prazer. Desde que a gente nasce, é uma eterna busca de prazer, uma eterna evitação de desprazer. A gente fica nesses dois jogos assim. Agora, esse prazer existe em diversos níveis. Eu posso ter prazer de um brownie de chocolate, ou posso ter o prazer que eu estou tendo aqui com vocês de conversar sobre psicanálise. Isso daí, para mim, é um prazer. É um prazer exibicionista também, porque eu gosto de me exibir. Eu estou fazendo marketing de mim mesmo. Sim. Eu estou sendo considerado, a esse momento, uma pessoa que as pessoas são interessadas nela. E isso daí, tudo isso forma um conjunto de busca de prazer, com maior ou menor sofisticação. A minha proposta dentro da psicanálise é que essa força de buscar prazer a gente chama de desejo. Então, esse desejo, quanto mais legal ele se expressar, mais feliz a gente fica e mais feliz a gente faz as outras pessoas ficarem. Se o nosso desejo se expressa por uma coisa amorosa, nós estamos falando agora há pouco do frescobol. Isso. O frescobol é uma interação amorosa, um esporte de interação amorosa em busca da beleza. Então, o altinha também é a mesma coisa. As pessoas levantam a bola para o outro fazer bonito. Perfeito. Isso é uma coisa linda. Então, ninguém tem, naquela hora, ninguém está tendo prazer de massacrar o outro, de humilhar o outro. Um não subjuga o outro. Não há prazer de triunfo sobre ninguém. Existe prazer cooperativo. Você joga junto, você não joga contra. Então, isso daí é uma desses exemplos de como é que o nosso desejo
pode se expressar de uma maneira que nos faz feliz e faz feliz aos outros. Quando existem atrapalhadores desse desejo, ele começa a sair torto. Um desejo que se expressa como vontade de humilhar alguém é um desejo que está torto. Sim. Porque se olhar mesmo, assim, é isso mesmo que você quer da vida, cara? Ou isso mesmo que a vida te levou a fazer? Porque você não teve alternativas. Se você teve que lidar com muita raiva na tua vida e você teve que prender essa raiva, você acaba extravasando essa raiva e pensando que isso daí é o seu desejo. Mas não é. O seu desejo seria muito mais para o frescobol do que para a humilhação, muito mais para a altinha. Eu adoro esse nome, porque altinha quer dizer que você levanta para o outro. Levanta para o outro. Então, é muito mais para a altinha do que para derrubar. Levantar muito mais que para derrubar. Então, o que a psicanálise faz é olhar para a expressão atrapalhada do seu desejo e dizer, como que isso aconteceu na tua vida? Vamos procurar onde é que isso daí se desvirtuou para a gente dar para você a oportunidade de expressar melhor, de um jeito mais gostoso e com mais prazer, os teus desejos. Então, é assim que a psicanálise funciona. Então, eu diria que hoje o Brasil, em massa, precisaria de uma sessão de psicanálise, porque você vê pessoas boas. Vamos tratar aqui de que estamos falando de pessoas boas. Totalmente. Porque a maioria é muito boa. Não. E pessoas boas que, de repente, começam a massacrar, a bater, a humilhar. E eu não estou tirando o meu fora, todo mundo acaba caindo nessa armadilha. Coisa disso. Porque, de repente, não concorda com o que o outro falou. A política está mostrando isso, assim, com uma força que a gente nunca viu antes. E as pessoas estão se degladiando, de repente, por coisas que os dois querem. Exatamente. Só que de um Mas viés do diferente. Meu jeito. Isso. O seu jeito é muito errado. Eu sou melhor do que você. Eu sou fodão, você é merda. A minha ideologia é melhor do que a sua. Isso, por aí vai. Se você não é fascista, você é comunista. Se você não é comunista, você é fascista. Se você não é direita, você é esquerda. E virou essa polarização e que nunca se constrói. Fala sobre isso. Isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno mundial muito ajudado pela internet e pelas redes sociais. E dentro das redes sociais, pelo algoritmo que premia o bate-boca, que premia a treta. E a treta está chamando. Ninguém quer ver sangue. Então as pessoas estão ali. Vamos olhar para esse. Um debate, uma coisa vai tirar aquela coisa. A gente volta os esportes da era romana, os gladiadores, aquilo só terminava com morte, né? Sim. Aquilo dali não terminava com um derrotado, não. Era um morto e outro vivo. Sim. Então, e esse tipo de barbárie está sendo cada vez mais premiado pelo algoritmo. O algoritmo quer ver sangue. Essa é a tristeza desse negócio. Alguma coisa vai ter que ser feita nesse aspecto. Porque um algoritmo que quer ver sangue e que transforma qualquer pessoa... Porque antigamente você tinha a sua opinião e você podia debater com seu vizinho ou com o homem da banca de jornal ou no botequim e tal. Mas agora, a tua opinião, assim, que quer ver sangue, e você vai descobrindo qual é o barato. Você diz assim, não, vamos pensar a respeito. Ah, que chato, não quero saber. Aí o outro diz, não, aquele cara, eu vou matar ele. Ah, esse eu quero ver. Então, quando você descobre que o que dá ibope é querer matar, então você fala, é comigo mesmo. Então, mas eu acho, doutor, que talvez não seja o algoritmo que premie isso, mas a quantidade de pessoas que buscam acabam sinalizando para o algoritmo que aquele conteúdo é relevante e distribuindo para mais pessoas, entendeu? Mas você vê o seguinte, se você tem um algoritmo sensível à resposta e que favorece, escolhe esse tema dá mais resposta, as pessoas, não é que o algoritmo está programado assim. Quando a pessoa quiser ver sangue, você premia. Não é isso. Na natureza humana, existe uma coisa tirânica de um querer dominar o outro. É uma das coisas com as quais a gente vive. Sim, é natural do ser humano. Basta você ver que a democracia é uma coisa... O debate democrático é uma coisa que surgiu
Ontem. Na espécie humana, 2.400 anos. Era dominação até então. Até então, o governante tinha o título de tirano. Sim. Tirano não era um xingamento, não. Sim. Tirano era o título do cara. Então, existe dentro da gente essa possibilidade de você querer se sobrepor ao outro com força, você querer dominar, você querer... Mas isso daí é, novamente, alguma coisa que você olha para... Se você tem filhos, você vai querer que os seus filhos se deem bem com os outros e que conversem e que convençam. Se você tiver uma opinião diferente, meu filho, não vai lá e soca o teu irmão. Vai lá e diz para ele qual é a sua opinião. Ele vai ouvir. Então, você, como pai, vai querer que os seus filhos se entendam. Não vai querer que os seus filhos se matem. Sim. Mas existe dentro dos filhos a falta de expressão, de outra expressão. Ele vai lá e dá um soco mesmo. Fato. É muito engraçado. Eu gosto muito de uma tirinha de quadrinhos chamado Charlie Brown e o Snoopy. Então, tem uma cena que eu adoro, que é um menininho, ele olha no recreio e vê uma menina linda, ele fica apaixonado pela menina. Mas ele não sabe o que fazer com aquele sentimento que ele está tendo. Então, ele vai chegando perto da menina, fascinado, chegando perto. Quando ele está bem perto dela, dá um soco no nariz dela. Ele não sabia o que fazia com aquilo e aquele negócio explodiu. Então, por falta de ferramenta para expressar seu desejo de melhor, você não conhece um monte de gente que fica implicando com os outros porque não sabe dizer que gosta? Exato. Até a amizade entre os homens é muito engraçada. Sim. Os homens não dizem, pô, cara, eu te amo. Não, o cara assim, começa você a zoar. é um filho da puta. Exato, você é um filho da puta. Vai, viado, sai da minha frente, cara. Exatamente. Então, ele não é um tipo de... Ele premia o outro com a intimidade. Tipo, você é meu amigo íntimo, eu vou te sacanear. Ao ponto de eu te sacanear. Isso, é verdade. Então, ele está fugindo da linguagem amorosa porque a linguagem amorosa não tem muito cabimento ali. Entendi. Então, a mesma coisa acontece. Se você, de repente, só tem um tipo de linguagem e o algoritmo está vendo que aquilo dá ibope, ele vai começar a premiar e levantar aquela bola. E isso expande o senso comum, que, na minha opinião, e aí a sua opinião, é a antítese do pensamento crítico. Porque quando você põe todas as pessoas que buscam aquele tipo de linguagem num mesmo bloco, falando a mesma coisa, trazendo viés de confirmação para algo que provavelmente está errado, as pessoas começam a agir dessa maneira que o senhor acabou de falar para tudo de novo que tenta entrar naquela bolha. É verdade. Vai dar um soco, É vai atacar o interlocutor, vai agredir. Essa é a linguagem essa é a linguagem desta bolha. Só que esta bolha é uma bolha gigantesca. Mundial e gigantesca. Que bizarro. Nós nunca tivemos um alcance desse tipo de bolha virulenta como nós estamos tendo hoje, como a internet abriu espaço para isso. Então, o que acontece? Você tem na internet basicamente um senso comum. O senso comum é não explica, porque explicar é chato. Não apresenta argumentos, porque isso demora. Nós queremos excitação constante. Nós queremos dar logo um rótulo, dar logo um xingamento, dar logo uma coisa rápida. Esbraveje. Peça sangue. Aí você vai ter sucesso na internet. Então, infelizmente, existe uma coisa que em economia se chama de seleção adversa. Seleção adversa é um processo em que se escolhe, em vez dos melhores, os piores. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso, porque quando, por exemplo, o clero católico, de repente, ficou conhecido como pedófilo. Sim. A pedofilia é uma coisa gritante num segmento da sociedade que é o clero católico. Sim. Mas por quê? O que aconteceu com os católicos, especialmente com os padres, para haver tamanha incidência de pedofilia? O que houve foi uma seleção adversa. Explico. O cara é gay e tem vergonha de ser gay. Ele cresce numa família católica e diz assim, meu Deus do céu, eu estou
escondendo isso dentro do armário um tempão. O que eu vou fazer com isso? É pecado. A igreja que eu sigo diz que isso aí é um pecado horrível e tudo mais. Mas existe uma profissão que, dentro da igreja, recebe muito prestígio e proíbe as pessoas de se casarem. Oba, eu vou ser padre. Oba. E aí, então, o cara vai ser padre, porque ali ele não tem que explicar por que ele é solteiro. Já está dado, eu sou padre, eu sou solteiro. Sim. E aí, muito bem, ele vai para ser padre. E como é padre, ele está com aquilo ali guardado à custa de muito sofrimento. E, de repente, ele está, como padre, tendo acesso a um monte de garotada, que são os alunos e tudo mais. Onde é que o desejo sexual dele vai aparecer? Vai aparecer onde ele tiver meios e oportunidade, porque motivação ele já tem. Sim. Então, o que acontece é que o celibato do sacerdócio produz uma seleção adversa de padres que são pedófilos. Caramba, nunca tinha pensado assim. Pois olha só. Então, o que acontece com uma internet que premia a treta e premia a violência e premia o sangue? Ele vai dando prêmio, vai dando sucesso, visibilidade, e o senso comum vai se formando que o quente, o barato, é você ser violento na maneira de se expressar. Que esse negócio de argumento é uma tolice. Se você for ferino, se você ferir a pessoa com suas palavras, quanto mais sangue, entre aspas, você produzir, mais sucesso, mais likes, mais visualizações você vai ter. Sim. Então, você tem com isso uma seleção adversa, não propriamente de pessoas, mas do que as pessoas têm de pior. Entendi. Então, você vai adestrando as pessoas a se expressar de maneira cruel. E a desprezar qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de parada para pensar. Isso é um problema mundial que vai ter que ser enfrentado. De alguma maneira, esse negócio tem que ser inventado. Isso está fazendo muito mal à humanidade. Eu imagino. Imagino não, a gente observa. Se você tiver um mínimo de senso crítico, em algum momento você para e pensa, fala, caramba, não é possível. Você vê pessoas falando, como é que ele pode acreditar nisso? Como é que ele pode ovacionar isso? Como é que ele pode fingir que não viu isso? Às vezes eu fico pensando na importância da psicanálise, por isso convidei o senhor, porque é difícil entender como a gente que até ontem, vamos botar aí 10, 15 anos atrás, não tinha acesso simultâneo a uma avalanche de informação e possibilidades, e que hoje tem, imaginar que todo mundo vai saber lidar bem com isso. Não vai, né? Não vai de jeito nenhum. E você vê o seguinte, que a psicanálise ela tem duas faces nesse sentido, que é a face laboratorial do consultório, que é eu vou procurar o que tem de encrenca no paciente, e uma face social, em que a gente, entendendo o funcionamento da mente humana, é capaz de trazer, como eu estou trazendo aqui, você teve a iniciativa de me convidar, porque ele diz, o Francisco ele vai falar da doença social Sim. que está acontecendo, que é uma doença viciosa. Um dos problemas, um dos jeitos em que o nosso desejo se atrapalha é no vício. Um vício é um dos atrapalhadores do desejo. Se você pensar, a pessoa, o que eu quero é encher a cara, ou o que eu quero é cheirar pó, o que eu quero é ficar doidão de maconha o tempo todo. Isso daí é teu desejo original? Dificilmente. É difícil. Ele está buscando prazer. Ele está buscando uma coisa que é o prazer imediato. Mesmo que dê ressaca. Ressaca depois a gente pensa. Perfeito. Depois a ressaca é amanhã. Mas eu quero prazer agora. Então, isso é a característica do vício. Você abandonar uma coisa de construção de uma interação mais substancial, com mais recheio, com mais amorosidade, e você trocar isso por um prazer imediato. Correr a tela do celular. Como, por exemplo, a história do TikTok ou do Reels, que você nunca para de correr a tela porque aquilo dali excita, mas não satisfaz. Você procura outro. Excita, mas não satisfaz. Você outro. Você passa horas ali naquele negócio. Que você pode realmente
é altamente viciante. Sim. Assim, e outra coisa, tal história, o vício serve de consolo. Consolo para coisas... Se eu não consigo o melhor, se eu não consigo uma boa interação com as pessoas, pelo menos eu encho a cara. Então, eu vou me consolar, né? Afogue suas mágoas nos copos de um bar, cantava o Ari Barroso. Então, é disso que se trata. Você tem mágoas, você se consola. Eu não consigo uma relação boa, eu encho a minha cara de maconha. O colégio é chato, isso daí tem problema, porque o colégio é chato mesmo. Sim. Eu vou ficar matando aula e fumar maconha com os amigos. Sim. E lá vamos nós pela vida com esse tipo de... Agora, quando isso daí se torna um vício que é social, que é esse vício de você querer se mostrar melhor e superior ao outro e de esculachar o outro, então eu sou fodão, você é merda, aqui isso daí é o que nós voltamos a essa história da internet, que está premiando um vício mundial de fodão merda. Mas me fala sobre esse fodão e merda aí. O negócio é o seguinte, novamente o senso comum. Nós temos dentro da nossa cabeça um software de autopreservação, de manter a gente vivo. Então, esse software se liga mais ou menos aos 2 anos de idade, 2 anos e meio, por aí. E aí, a partir daí, você começa a evitar lugares escuros, lugares altos, você começa a evitar cobra, barata, você começa a evitar umas coisas esquisitas. As pessoas têm medo de cobra, horrível. E eu nunca conheci... Você conheceu alguém que tivesse morrido de picada de cobra? Nunca. Nunca. E que morreu de automóvel? Você já... De desastre de automóvel? Todo dia, monte, quase. Né? Monte, né? E, no entanto, a gente não tem medo de automóvel e tem medo de cobra. Então, isso é uma coisa estranha, porque isso é o software com o qual a gente vê. Mas entre esses medos que vêm juntos, o mais forte deles é o medo de desamparo. O medo... A gente é um bicho muito esquisito, que precisa de ser amparado e cuidado durante muito tempo, desde a gente nasce completamente precisando de cuidados. Sim. Se deixar um bebê em cima dessa mesa aqui, um bebê recém-nascido, ele morre sem cair da mesa. Sem cair da mesa. Ele morre... Diferente de qualquer outro animal, né? Completamente diferente de qualquer animal. Qualquer outro mamífero, 2 minutos de nascido, ele já está levantando e indo atrás da teta da mãe. É verdade. Nós não, nós levamos anos para ter autonomia. Então, a questão de ter amparo para nós é uma coisa crucial e que não passa nunca. Não passa nunca. Claro, passa em relação às nossas independências. A gente aprende a andar, a gente aprende a comer sozinho, a gente aprende... Mas amparo significa você ter amigos que gostam de você. A ameaça de que os seus amigos vão te abandonar, a ameaça de que as pessoas que você ama vão te abandonar, é uma ameaça terrível. E é em cima dessa ameaça que se forma o senso comum, em que você se liga ao que todo mundo acredita em torno de você para você ter o amparo. Uau. Então, é como se você estivesse sendo submetido a uma chantagem. Olha, meu filho, o barato é esse. Se você não quer esse barato, você está fora. Grupo de pertencimento. Exatamente. O nosso grupo pensa assim. Não quer pensar assim, você está fora, meu caro. Agora, então, que tem o tal do cancelamento, né? O cancelamento é uma das formas mais cruéis de desamparo. Sim. Então, eu acho assustador. É pena de morte. É uma pena de morte em vida. Sim. Sim. Então, olha como é que o senso comum vai se formando aí. A pessoa, ele falou uma coisa horrível. Ele errou. Ele falou um não sei o quê, do que... Uma impropriedade política, uma coisa politicamente incorreta. Vamos cair de pau em cima dele, vamos tirar o emprego dele. Ele, vamos despedir ele, vamos pôr ele para fora. Enfim, é um tremendo... Assustador. É um tremendo impacto, é uma tremenda chantagem para você abaixar a cabeça e seguir o senso comum. Então, essa é a força secreta do senso comum. É claro que o senso comum se dá em bolhas. Existem pessoas de um determinado grupamento que têm um senso comum. Então, por exemplo, você se lembra no seu colégio,
o que era o senso comum. Sim. É viadinho, é não sei o quê, vai dar o bullying, dá cascudo, aquele dali é meio gordinho, vamos em cima. Então, o senso comum patrulhava esses, entre parênteses, desvios de comportamento. E aí você ficava muito atento para saber qual era o senso comum e para você se alinhar. Qual é a minha bolha? Eu precisava alinhar. Me sentir protegido, é fato. Isso. Aí, então, tinha umas microbolhas. Tinha a bolha dos nerds. Dos populares. Os populares, dos esportistas. Tinha todas aquelas várias bolhas e elas ficavam se escorando uma nas outras e, de vez em quando, há um ataque de uma contra a outra. Mas aquilo era menos importante do que o ataque das pessoas dentro da tua própria bolha. Verdade. O senso comum da tua bolha era o precioso. Não posso sair dali. Dali não pode. Senão eu estou desamparado. Isso. Então, essa chantagem de desamparo é que vai formando, em cima daquele software de sobrevivência da gente, uma coisa que os psicanalistas chamam de superego, que é uma espécie de programa interno que está acima de mim, me vigiando e me cobrando e me acusando, dizendo: você tem que ser o melhor, você tem que ser uma coisa impossível de alcançar, e se você não for, você é um merda. Putz. Então, essa briga interna, fodão merda, que infelizmente todos nós temos em alguma medida com esse programa que está dentro da nossa cabeça e que muitas vezes a gente se confunde com ele, é que faz com que a gente terceirize essa briga, botando ela para fora. Não, eu não sou merda, merda é você. E lá vai, é assim que surge essa coisa. Você me falou de no WhatsApp de dissonância cognitiva. Coletiva. Né? Não é? Sim. Pois é, você sabe que eu sabia o que era dissonância cognitiva, mas falei assim, mas agora realmente as pessoas estão falando de dissonância cognitiva pra caramba. Deixa eu ver por que as pessoas estão falando tanto. Aí eu fui entender que é o seguinte, novamente a questão da chantagem. Olha só, eu acho essa história linda. Existe a história da raposa e das uvas, que é assim, a raposa vinha passando debaixo de uma parreira que tinha cada cacho de uva lindo, tudo maduro, robusto, e ela deu uns saltos para ver se alcançava aquilo, não alcançou, não. Então, como ela não alcançou, ela disse assim, mas eu sou uma merda porque eu não alcanço. Não. E depois, quem sabe? Mas quem gosta de uva? Essas uvas ainda por cima estão verdes, eu não quero saber delas, não. Então, ela teve um problema de dissonância cognitiva, que é o seguinte, eu sou ruim ou as uvas são ruins? Ah, não, as uvas são ruins. Então, para resolver esse embate, esse conflito dentro de si, as uvas são ruins. Então, recentemente, uma pessoa disse assim, isso acontece com a ciência. As pessoas ouvem dizer que a ciência é do cacete, é formidável e tudo mais. Mas eu não entendo nada da ciência. Então a ciência não deve ser boa assim, não. Então eu sou contra a ciência. A ciência é um jeito que as pessoas arranjaram de enganar a gente. Então, o problema não está na dissonância cognitiva, ou seja, o problema não está na hora em que você percebe que aquilo que você acha não é aquilo que você está experimentando. O problema é como você resolve isso, porque você podia ter humildade e dizer, não, estou enganado. Eu não entendo de ciência, mas eu vou me esforçar para entender. Ou então, não, as uvas estão legais, eu é que não estou conseguindo alcançar. O problema não é das uvas, o problema é meu, é limitação minha. Mas se limitação minha me faz um merda, eu então não posso aceitar limitação. Merda é a uva. Merda é a uva. Eu sou fodão. Merda é a ciência. Eu sou fodão. E aí eu vou atrás daqueles que acreditam na mesma coisa que eu. E aí então eu vou para um senso comum de gente que nega a ciência. E que é fácil querer se sentir fodão. E onde é fácil querer se sentir... Porque todo mundo está aliado em dizer a ciência é uma merda, nós somos fodões. Então, nós estamos com um novo senso comum. Sim. É assim como essa briga interna de superego e a gente, que nos cobra o impossível e nos recrimina pelo que nós somos, isso se exterioriza
e acaba a gente encontrando grupos onde a gente se sente amparado pelas nossas no nosso jeito vicioso de resolver a dissonância cognitiva. Meu Deus. Olha, É assim. alguém com conhecimento do Senhor e habilidade na internet é perigoso. Entenda o que eu estou falando. Quando você entende o padrão que o ser humano funciona, você consegue manipular os seres humanos. Eu não estou falando do doutor em exclusivo. Eu estou falando que, hoje em dia, você tornar algo religioso é fácil. Fui claro pro Mas senhor? é claro, mas o que acontece, Alexandre? Religioso no sentido de fazer a pessoa deixar de calcular e trazer aquilo como dogma. Exatamente. Entendeu? Existe um Não há cálculo. É dogma, problema é seu se você pensa diferente de mim, cada um com o que acredita, não quero mais falar com você, estou de mal. Pum, Isso, saí do grupo. não existem religiosos que dizem morte aos infiéis? Morte aos infiéis, exatamente. Morte aos infiéis? Pois então. Vai queimar no inferno. Eles pensam diferente de mim. Ela usa um véu que deixou à mostra uma mecha de cabelo. Então, ela merece morrer. Então, por aí você vai... Agora, o que você disse do conhecimento da coisa e do uso disso para o mal... Para exponencializar. Nunca foi possível como é hoje. Mas a questão é que não é preciso a pessoa saber psicanálise. A pessoa pode ter a intuição do que dá Ibope. Mesmo porque quem faz isso, os líderes religiosos, eu acho... Alexandre, eu fico pensando, será que eles têm má intenção? Será que eles têm... eu vou arranjar um monte de idiota e otário que fica pagando dinheiro para mim e eu vou prometer coisa que eu não posso cumprir para eles? Será que existe esse tipo de maldade? Eu não sei, mas não acho que seja, mesmo que existe, e mesmo que exista, não acho que seja tão comum. Acho Sim. que é muito menos comum. Sim. Muita gente diz da psicanálise, vocês ficam botando a culpa nos pais, porque o que acontece é o seguinte... Ser pai é a coisa mais difícil do mundo. Pai e mãe são as profissões mais difíceis do mundo, porque você lida com a mente humana. Sim. Então, eu, em quase 50 anos de prática psicanalítica, nunca detectei uma história em que eu visse má intenção dos pais. Nunca vi má intenção dos pais. O que eu vi foi boa intenção com gente atrapalhada. E aí, então, ela criava os filhos de maneira atrapalhada. Mas não vi má intenção. Então, a coisa maliciosa de assim, eu vou dominar o mundo agora, inventar uma religião. Isso pode acontecer, mas a pessoa não precisa saber psicanálise, não. Saber o que dá Ibope e não ter caráter, digamos assim. Pois é, exatamente. Porque se a pessoa souber tanta psicanálise quanto eu sei, ela não vai ter desejo do mal. Perfeito, é isso. Não vai ter desejo do mal. Ela vai saber que o desejo sádico ou o desejo de dominação são desejos viciosos que entraram no lugar de amar e ser amado. Eu tenho uma historinha de consultória deliciosa a respeito disso. Foi o meu cliente disse assim, Francisco, o que te motiva na vida? Porque, para mim, o que me motiva é a vingança. Putz. Eu disse, o que me motiva na vida é gostar e ser gostado, amar e ser amado. Aí ele disse, esse também é bom, mas vingança é melhor. Mas ele explicou o porquê desse... Mas é claro, ele tinha uma história de contenção de raiva em que ele acabava fazendo exatamente o contrário do que os pais mandavam. Se os pais mandavam senta, ele levantava. Se deita, ele ficava em pé. Então, vai estudar, ele vagabundeava. Então, ele, por tanta raiva que ele tinha por causa do jeito atrapalhado dos pais conduzirem a gerência daquela criação. Então, ele ficou um viciado, um prisioneiro da vingança. E quando eu disse para ele, olha, você já reparou que os seus pais estão te manipulando? Mas como estão me manipulando? Mas é claro, você faz o exato contrário do que eles mandam. Então você não consulta a sua vontade, você só consulta a vontade deles. Você ouve, senta, aí você levanta. Você sabe que se você queria levantar ou não? Não, você só está fazendo o contrário. Reagindo. Então você está sendo comandado pelos seus pais. Meu Deus. Aí ele disse, mas eu não tinha pensado nisso.
E aí, então, começa a história. Porque o negócio, meu cara, é você olhar para você e ver qual é o teu desejo. O seu desejo é mesmo vingança? Ou é um desejo que ficou como subproduto de uma encrenca de vida que você teve? Aí ele foi entendendo esse negócio. Então, a função da psicanálise é essa, em lato sensu, é dizer assim, qual é o teu desejo? É mesmo sacanear o outro? É mesmo humilhar o outro? Você tem certeza que o seu desejo é esse? Você não estaria usando o teu desejo de maneira manipulada e atrapalhada? Então vamos pensar, você quer mesmo derrubar o cara ou você quer jogar frescobol e altinha com o cara? O que você quer? Você quer amigos que te levantem ou amigos que te derrubem? Ou inimigos que te derrubem? Você é prisioneiro dos teus inimigos ou é parceiro dos teus amigos? Isso é um dilema que vai se apresentando. Porque o negócio é o seguinte, já é uma foda você reconhecer que é alcoólatra. Eu sou viciado em álcool. Isso é muito pouca gente que chega a essa conclusão. A pessoa diz, não, eu bebo só socialmente. Faz cada... Só abro uma quando eu chego no trabalho todo dia. Não, isso daí vai, não. Mas o cara já está com a vida toda fodida por causa daquele negócio, mas está dizendo que não. Tal coisa. Então, já reconhecer alcoolismo já é difícil, mas é uma substância e ela está ali, e, enfim. E reconhecer que fodão merda é um vício. E aí? Para você olhar e dizer, caramba, eu estou um prisioneiro da vingança, que nem o cliente do Francisco. É muito difícil. Mas se a gente está falando aqui, né? Isso aí. Você já vai olhando para você e dizer, será que eu sou prisioneiro da vingança mesmo? Será que essa gente está... Esse é o meu desejo? Vai se perguntando. Porque, em certa medida, todo mundo vive com fodão merda ali, falando no ouvido. Totalmente, porque esse diabo desse programa se desenvolve como fodão merda. Se desenvolve como esculachador de você e exigidor e cobrador de você de coisas que são impossíveis. E que se você não sabe lidar, você joga a culpa na uva. E aí, então, pronto. Esculacha o outro. Esculacha o outro. Nossa Senhora. É um momento de alívio. Não sou eu, é a uva. Não sou eu, é o outro. É assim que a banda toca em geral. Nós estamos falando e nós estamos pensando. Isso daí tem causa, tem agravante. A natureza humana é uma só. Ok, mas no momento tem um agravante que são as redes sociais premiando a treta, premiando o fodão merda. Entendi. E os políticos tomando carona nessa coisa. Fato. Os políticos tomando carona nessa coisa. Numa outra conversa, eu falei aqui que o que mais me espanta é a habilidade como que essa galera que fala para as massas consegue aplicar, ativar esse software para que as pessoas sigam feito ratinhos. Isso. Nessa horda de quem defende um lado, nessa horda de quem defende outro lado. Isso aí, como o senhor falou, vira um vício, e esse vício acaba atrapalhando a pessoa, na minha opinião, até para conseguir mudar de ideia depois. Mas porque ela, por tanto tempo, foi fodão daquilo que acredita, que ele fala, cara, se eu admitir agora, eu me tornei o merda. Total. Nunca vai mudar. Por mais que mude, não aceitará mudar pela questão de desamparo, de medo de se enfrentar. Ela, de alguma maneira, ela vai ter que fazer o que fazem os alcoólicos anônimos. Isso, perfeito. Que é assim, sai do botequim, cara. Você não vai mudar o teu vício se você continuar frequentando o botequim. É isso, professor. Isso. Você vai ter que mudar de amigo, meu filho. Não adianta. Porque você está dentro de um senso comum. Vai no botequim para ser alcoólico anônimo dentro do botequim. Eles vão te dizer, mas qual é, meu irmão? Tá maluco? Que coisa é essa? Não pode nem tomar uma cervejinha com a gente. Qual é? É isso mesmo. E aí pronto, você vai ter a tal da pressão do senso comum, a tal da chantagem. Ou você funciona como agente, ou você vai ser desamparado. Então, meu caro, é melhor você trocar de grupo, é melhor você ir recolhendo. Existe um ditado que eu gosto muito que diz assim, o comprador desesperado paga caro e compra mal. Então, toda vez que você, por exemplo, eu tô, poxa vida, tô uma carência desgraçada. Aí você pega qualquer uma
não importa se é legal, se não é legal, tal, me importa é a carência. Então, eu estou um comprador desesperado. É isso aí. Então, eu preciso parar e dizer assim, mas espera um instantinho, eu preciso não ficar nessa posição de comprador desesperado. Deixa eu ver, para poder ter algum tipo de escolha. E aí é disso que se trata. Nós estamos falando das pressões que nós vivemos no dia a dia a partir de dentro da nossa cabeça. A partir seja fodão, faça coisas impossíveis, caso contrário, você é merda. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que chamar alguém mais de merda, porque eu não aguento. Ser merda sozinho. Ser merda sozinho. Tem que ser amparado por outro merda. Não, eu vou ter que mostrar que os outros são. Então, se eu me unir a um grupo que tem a prática de dizer os outros são infiéis, os outros são horríveis, aí vem aqueles rótulos todos. Os outros são comunistas, os outros são fascistas, os outros são ladrões, os outros são vagabundos, os outros são... Os outros. Pronto, aí eu já me livrei momentaneamente. Já tem um grupo que me ampara e que nós, em coro, crucificamos o outro. Uma pessoa que faz isso, na minha opinião, agora, ouvindo do Senhor, que é um profissional, ela vai ter dificuldade para se expressar fora dessa bolha, porque vamos raciocinar o seguinte, algo que é comum a várias pessoas, falar em público. Para muita gente, falar em público é como se estivesse andando nu na rua. É verdade. E se uma pessoa tem a necessidade extrema de se sentir amparada por um grupo, se um dia ela for falar algo que não necessariamente seja para aquele grupo, ela vai ter medo de se sentir merda. Porque lá no fundo você sabe que você tem um amparo para comprar aquele personagem que é o pedágio para fazer parte daquele grupo. Isso. E aí tem muita gente que não fala em grupo não porque não sabe falar, mas porque tem medo de ser ridículo para um grupo que não é o seu grupo confortável de pertencimento. Ou mesmo que seja para o seu grupo. O problema do palco, o problema da performance é um problema muito sério. Mas antes eu queria dizer isso que você chamou a atenção, que é a pessoa que está ouvindo a gente aqui. O cara olha e diz assim, caceta, eu tenho sido um fodão merda na minha vida. E agora, o que eu vou fazer? Eu agora, com o Francisco falando lá, eu olhei e disse, caceta, ele está descrevendo a minha vida. O que eu vou fazer? Você vai ficar quietinho e você vai começar a pensar sozinho essas coisas. E vai falar com muito cuidado com alguém que você confie muito as suas indagações. Cara, o cara falou umas coisas lá, eu acho que aquele meu amigão eu posso falar com ele. E aí você pode começar a falar. Mas lembre-se, você não está de sacanagem. Você não faz isso porque você escolheu, não. Você foi empurrado pelo senso comum e por causa do amparo para esse. Agora eu me lembrei de outro cliente, muito engraçado. Esse menino é um menino brilhante, inteligente da porra. Ele apareceu no meu consultório aos 18 anos. Ele apareceu lá trazido pela mãe, porque ele fumava muita maconha, que não sei o quê, e tal coisa. Paraná. Aí a mãe falou, aí eu disse, então a senhora me deixa um pouquinho com o rapaz, que eu quero conversar com ele. Aí ela saiu e o menino desandou a falar. Alexandre. Eu falei, mas o que é isso? Esse menino é muito inteligente. Eu falei, você sabia que você era inteligente assim? Ele disse, não. Aí ele começou a vir, ficou deslumbrado de descobrir a inteligência dele. Mas por que ele não sabia que ele era inteligente? Porque ele era todo amparado por um monte de idiotas. E então, o que aconteceu é que quando ele viu a inteligência dele, começou a dizer, eu vou falar com os meus amigos o que eu descobri na análise. Aí os amigos assim, eu, hein? Tá maluco? Pô? Que é isso, cara? Que coisa. Já que o negócio de análise é coisa de maluco. Começa por aí. Ainda mais você vê com esses papos acima da gente, vai se fuder, que coisa. Aí ele ficou apavorado. E a primeira providência que ele fez foi largar a análise. Claro, porque a análise estava tirando o amparo dele. Ele começou a ver, eu preciso dessa gente. Passaram-se 5 anos, Alexandre. E 5 anos depois, esse cara me aparece de novo e diz assim, Francisco, eu encontrei uma mulher inteligente e agora eu preciso de você. Que legal, cara. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Ou seja,
Em dado momento ele descobriu que o amparo dele era feito por idiotas. Exatamente. E não queria perder Não queria se esse sentir amparo. sozinho, até achar alguém que valesse a pena. Exatamente. Quando, de repente, ele achou uma pessoa com quem ele realmente podia conversar, e essa é a história que eu estou dizendo aí para você, que está vendo eu falar desse negócio, e dizendo, caramba, com quem que eu vou falar sobre isso? Toma cuidado, mas você vai encontrar. Assim como ele encontrou, Sim. E aí então ele precisou de mim e disse, não, deixa eu voltar ao mundo da inteligência, porque agora o negócio é interessante. É impossível se manter saudável sozinho, doutor, porque eu às vezes encontro um dilema quanto a isso. Não sei se é um dilema, mas é uma dúvida, vamos botar como uma dúvida. Tá. Se bastar é mais do que necessário, na minha opinião, para que você não se torne escravo do amparo alheio. Isso, okay? Mas ao mesmo tempo, se você não tiver amigo, pessoas, companheiros e tudo mais, você também não se basta, né? Porque você sozinho não consegue ir a lugar nenhum. É uma causa, é uma necessidade natural você estar em grupos para um ser humano, para uma mente saudável? Tá. Então você está colocando uma coisa de uma maneira ótima que fala diretamente sobre como é cura em psicanálise. Legal. Cura em psicanálise não é como cura em apendicite. Na apendicite, você vai lá e tira fora o apêndice e o paciente está curado. Em psicanálise não tem nada para ser tirado. Não tem nada. Tudo é tecido nobre. Então, o que você faz? Você faz maneiras novas de olhar a sua vida de tal maneira que você ganhe terreno percentual em cima da doença. A doença ou o vício. Por exemplo, o vício, eu estou bebum. Se eu estiver não bebendo, eu não estou viciado. É claro que vai me fazer uma falta desgraçada, provavelmente eu vou desandar a comer carboidrato. Sim. Que é para substituir um vício pelo outro. E aí você vê que ainda assim você teve uma melhora percentual, porque isso daqui estava me desgraçando a vida. O carboidrato está me aumentando o peso. Também desgraça, mas não é aquela desgraceira. Controle de dano, então, você está ganhando. Exatamente. Então você percentualmente está melhor. Então também nos vícios comportamentais você vai tendo ganhos de terreno. Você vai aos poucos aumentando a sua margem de onde você se sente bem com quem você se sente bem. É assim que funciona a psicanálise. Ela funciona em termos percentuais. Voltando à sua questão, também é em termos percentuais a coisa do estar acompanhado ou estar sozinho. Isso daí você está apresentando o tudo ou nada. O tudo ou nada é um tipo de pensamento que frequentemente as pessoas, quando a gente está debatendo com as pessoas, dizem assim, então você quer dizer que você deve morar sozinho no Himalaia? Assim, não é bem isso que eu quis dizer. A pessoa pega o extremo do tudo e vai para o nada e digo, não é assim. O que eu estou dizendo é que sim, o homem é um ser social e ele é da natureza precisar de ter intercâmbio, ele não se basta, muito difícil, você tem uns poucos caras que... Tem aquele cara, o Unabomber, que foi morar dentro do meio da floresta sozinho, não sei o quê, mas isso é uma raridade. O que você pode ir fazendo é você tendo uma margem de escolha em que você não tem que aceitar todos os idiotas, você pode olhar para os idiotas como esse cliente faz e dizer assim, esses idiotas não são idiotas num bloco só. Eles têm frações legais. Os americanos têm uma expressão de você não deve jogar fora o bebê junto com a água do banho. Você separa a água do banho do bebê, joga ela fora e segura o bebê. Então, até os amigos do meu cliente tinham bebê e tinham água do banho. Então, ele diz assim, bom, eu não estou o tempo todo com eles como eu estava anteriormente, porque senão ia ter que adorar muita bobagem. Mas eles têm alguma coisa interessante para trocar, cai lá. Então um que joga LOL, que é League of Legends. Isso, League of Legends. Um jogo em rede. Que eu aprendi, que é um barato lá da garotada. Sim. Então, esses daí, então eu tenho esses parceiros que jogam com isso. Então, aí você vai percentualmente fazendo uma separação de bebê para cá e água do banho para lá. E mesmo quando se trata com uma pessoa só.
Eu vou te dar um exemplo básico. A minha filha mora no exterior, na Escócia, Glasgow. Quando eu vou visitá-la, eu nunca fico na casa dela. Por quê? Porque eu preciso ir embora. Tem uma hora que eu preciso ir embora. O intensivão da convivência me acaba perturbando. Eu quero poder ir embora e ficar sozinho. Ir embora e ler. Eu não vou ficar na casa dela. Eu vou estar atento à interação com ela, com o marido e tudo mais. Não, eu quero poder estar com eles com minha vontade. Muito bom. E poder ir embora quando eu quero estar sozinho. Uau! Então, eu fico um comprador não desesperado. Mas a família, de uma certa maneira, dependendo do quão bem resolvida seja a cabeça dos envolvidos, vai achar que é uma desfeita em alguns momentos, né? A questão é que depende da... Você não é família? Poxa, você não quer estar junto? Depende da jurisprudência. Depende da jurisprudência. Porque você vai adestrando a sua família ao seu jeito. Vou te dar outro exemplo da minha família. Tá. Apareceram, de repente, esses tais de grupos de WhatsApp. Sim. Grupos de WhatsApp. Aí a minha irmã disse, olha, nós temos uma questão em relação à sepultura do papai, que tem taxas a ser pagas. Então, vamos fazer um grupo de WhatsApp para ver quem é que pagou, quem é que não pagou. E ótimo. Que coisa, que instrumento formidável. Gostei muito. Excelente. Aí eu entrei no grupo, na época nós éramos 7 irmãos. E aí fizemos um grupo, os irmãos. Aí eu participei desse grupo. Quem já pagou, não pagou? Você pagou? Já pagou. Então, está tudo pago. Está tudo pago. Eu saí do grupo. Putz. Aí quando eu saí do grupo, ninguém veio me perguntar, mas... O que aconteceu, cara? Por que você saiu do grupo? É assim mesmo. Mas a gente não tinha que lidar com o negócio da sepultura do meu pai? O assunto não está sepultado. Então, o que eu estou fazendo dentro do grupo? As pessoas sabem. Quem quiser falar comigo, todo mundo sabe meu contato. Mas aí tem o GIF de bom dia, tem isso. Não pode fugir disso. Olha, eu tive um ataque de riso, Alexandre. Porque eu fui ser entrevistado lá, um cara do Nordeste, Mário Kertész, muito engraçado, muito bom. Aí ele disse, quem você acha do grupo? Aí uma mulher dela, da entrevista perguntou, o que você acha de grupo familiar de WhatsApp? Porque eu acho o subsolo do inferno. Menino, quando ela falou que ela achava o subsolo do inferno, eu tive um ataque de riso danado. Eu disse, eu sei é que as pessoas ficam, de alguma maneira, reinfantilizadas. Reinfantilizadas. Por quê? Porque cada um estava vivendo sua vida, muito bem. Aí, daqui a pouco, todo mundo está vivendo de novo dentro da mesma casa. Juntaram-se as pessoas dentro da mesma casa. E aí, sem possibilidade de sair, sem possibilidade de ir embora, porque você, pelo senso comum, se ela deu bom dia, que o dia seja todo lindo para todo mundo. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que dizer. Doutor Francisco é o único que não dá bom dia. Olha, como é que pode? Malvado. Meu Deus, como é que é? E tal. É assim. Não. Então, olha lá o senso comum. Você está vendo? O senso comum vem dos lugares onde a gente menos espera, inclusive do tal do grupo de família de WhatsApp. E aí a gente volta na questão que o senhor falou de infantilização, a psicanálise bota a culpa nos pais. Acho que todo mundo tem a criança interior que de vez em quando conversa com o eu atual, doutor? Todo mundo? Eu gostaria que sim. Outro dia me perguntaram o que eu considero ser maturidade. Esse é o ponto. A psicanálise vê a maturidade como o quê? Eu digo, a psicanálise, para mim, ela vê a maturidade como poder ser criança sem ser infantil. Ou seja, você poder brincar pela vida fora. Alexandre, o que você acha que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu estou aqui brincando com vocês. Divertindo. Eu estou me divertindo, eu estou brincando. Brincando de pensar junto com vocês. A minha vida toda... Eu digo para o cliente assim, você está achando que está falando com o doutor áudio, que não sei o quê e tal? Coisa nenhuma, eu estou aqui brincando com você de psicanálise. Vamos brincar de psicanálise.
É isso que se trata. Então, essa criança, nossa espécie tem essa característica muito interessante. Nós conseguimos manter a criança viva ao longo da vida inteira. Alguns conseguem, outros se levam a sério. O que pode pior de acontecer num ser humano é se levar a sério. Né? No que ele se leva a sério, aí fudeu. Aí... Por que exatamente? Não é porque aí ele vai se sentir fodão e vai querer fazer os outros sentir merda. É uma tristeza. Perfeito. Aí é uma tristeza. Entendi. Ficou claro para mim essa questão da... O senhor ainda tem tempo ou já está... Já estamos em cima do nosso lance aqui. Tá. Só mais uma coisa, então, doutor. Tudo o que o senhor falou se resume a autoconhecimento e entender que ninguém é tão fodão que não possa ser merda de vez em quando, digamos assim. Ser merda no que eu digo é, você pode falhar, você pode ser ridículo. E existe uma terceira alternativa, Alexandre, que é você dizer, espera, nós não somos nem fodão, nem somos merda. Quem acha isso é o superego. Nós somos seres que fazemos o melhor possível. E fazemos, às vezes, cometemos erros, mas cometer erro é uma coisa, outra coisa é ser merda. É isso. Cometer erro, eu não conheço aprendizado sem erro. E como nós somos eternos aprendizes, a gente está sempre exposto a cometer erro. Vamos nos permitir, né? Exatamente, não é nada de grave. Não é... O superego adora drama. Então, se você faz drama do seu erro, aí é uma coisa séria. Mas se você diz que um erro não é nada mais do que um erro, então, ok, sinto muito, eu errei. Next. Na próxima eu tento não errar. Maravilha. Pô, doutor, não sei nem como agradecer que legal. a essa análise coletiva aqui que acabou de acontecer, porque a gente trocou uma ideia sobre psicanálise com inúmeras pessoas assistindo e podendo aprender um pouco. Quem quiser procurar o senhor, além da consulta presencial, faz algum outro tipo de atendimento, doutor? Eu tenho alunos de psicanálise, entre eles o Pedro Bisalha, que você sabe. Sim. Então, são esses três tipos de atividade que eu faço. Atividade de consultório, dividida entre clientes e alunos, e os alunos não têm sala com alunos, não tem grupo de alunos. O atendimento dos alunos é individual, como se fosse uma sessão de análise, só que eles estão voltados para aprender a psicanálise, porque eles ambicionam se tornar psicanalistas, assim. Então, esses dois grupos que são de consultório e a terceira atividade, que é a atividade social da psicanálise. É o uso que a psicanálise pode ser feita para uso social, para um conhecimento maior das pessoas de si mesmo, e que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Então, quem quiser entrar em contato com o senhor, o Instagram seria a melhor ferramenta. Instagram, ou então o Facebook, também estou no Facebook. Tá bom. Se bem que o Facebook já descobri que era o gato de velho. Não! Porque na escala TikTok e Instagram, lá, o Reels e o TikTok estão dominando, né, a juventude, é isso aí. Pois é, então, ok. Então, quem tiver mais idade... vai no Facebook. Quem tiver menos idade, vai no Instagram. Quem tiver menos idade ainda, Reels e TikTok. É isso aí. Professor, muitíssimo obrigado. Querido, ótimo, adorei. Me diverti muito. Eu também. Me diverti e aprendi. Beleza. Dr. Francisco Daut, pessoal. Abraço. Ótimo.